é João Bartel Araújo, sou enfermeiro de base. De facto, eu exerço atividade internacionalmente na área da formação e da consultoria para a melhoria da qualidade dos cuidados. Sempre soube que queria ser enfermeiro? Não, é engraçado porque o pessoal tem a ideia que é uma profissão de vocação. Eu lembro-me que preenchi os papéis de ingresso na universidade a caminho, porque nós íamos a um sítio preencher e entregar os papéis, e eu estava naquela do que é que eu vou fazer da vida, não fazia a menor ideia. Eu pensei fazer aquilo que é o ano de intervalo, o gap year, mas os meus pais acharam que isso era apenas uma desculpa para eu ser calão e desleixado e não me permitiram e disseram: tens que estudar, e eu fui estudar. Então escolhi Porto e Coimbra porque sabia que havia uma vida boémia interessante, ativa. E calhei preencher na área da saúde porque achava que o corpo humano é uma coisa fantástica, um organismo extremamente bem equilibrado e que essas dinâmicas são altamente falíveis e qualquer alteraçãozinha dava uma consequência grave, e achei que era interessante compreender um bocadinho mais como é que isso funcionava. E lembro-me perfeitamente de ter escolhido, na altura, as escolas de Coimbra ainda estavam separadas, e ter escolhido a Ângela da Fonseca por ser do lado do rio em que era mais acessível a vida web. Portanto, as minhas razões decisórias não foram de facto as mais sensatas para uma carreira futura. Mas depois acabei por dar valor àquilo que fazíamos e compreender a função que desempenhávamos e até gostar bastante daquilo que fazemos. Então não se arrepende? Não todo. Apesar de, por vezes, é difícil explicar, eu digo na brincadeira que é muito difícil explicar à minha avó o que é que eu faço, porque num contexto normal o enfermeiro estaria a trabalhar aqui no Hospital de Alcobaça e a minha avó tem dificuldade a perceber porque é que eu não estou aqui a exercer. E eu acabo por às vezes ter também dificuldade a explicar, mas acho que consigo chegar a muito mais pessoas desta maneira, porque no fundo esta questão, esta vontade de ajudar os outros é paralela à profissão e acho que podemos desempenhá-la de várias maneiras. Precisamente pela parte hospitalar, afirmou que não é um ambiente onde se sente mais confortável. Porquê? Por várias razões. Por questões bastante estruturais e hierárquicas, e eu não sou muito... não me dou muito bem com a autoridade. Sou um libertinário no coração e acredito que nós todos temos uma vontade única e que deve ser respeitada. E depois também por questões de meritocracia, se quer que seja sincero. Também há alguma dificuldade em implementar a mudança e a inovar, porque as estruturas são muito pesadas, muito estagnadas, e introduzir ideias novas é muito árduo, é muito difícil. E depois, mas para ser sincero, a resposta rápida que diga, eu não gosto do hospital porque lá as pessoas estão doentes. Eu gosto de exercer na comunidade, embora, obviamente, na função que desempenho em formação e consultoria, trabalho em todos os contextos. Não faço derrogado nem de esquisito, mas para desenvolver funções a tempo inteiro, prefiro muito mais a comunidade, que é um espaço mais aberto, mais livre, mais autónomo, em que tens espaço para desenvolver intervenções individuais e pessoais e com recursos escassos, portanto tens de ser também um bocado mais criativo, portanto revejo muito mais no contexto comunitário. De todas as experiências profissionais que teve até agora, consegue apontar-nos qual ou quais as mais marcantes? Eu já tive várias, é difícil. Ora, o meu percurso sempre foi muito direcionado à geriatria, sempre tive essa vontade de desenvolver competências na área, por saber que era uma lacuna e que era uma necessidade premente nos dias de hoje. E lembro-me que essa vontade levou-me a tomar decisões às vezes um bocado arriscadas. Começando logo pelo princípio que tinha duas propostas, fui exercer logo de início para a Irlanda, tinha duas propostas, uma para o bloco operatório da ortopedia e outra para um contexto geriátrico para pessoas com demência. E eu escolhi o contexto geriátrico para pessoas com demência, que era na altura vários colegas disseram: tu és tonta, tu podias ter ido para o bloco, para a ortopedia, com acesso a competências únicas, e eu tentei explicar que também há competências únicas, mas não foi fácil transmitir essa questão no início. Depois tive questões talvez se calhar por esta rebeldia, fui assumindo também maiores responsabilidades, e isso acabou por fazer com que eu tomasse decisões um bocado mais arrojadas, como na implementação de manuais de qualidade, logo numa fase muito elementar, como a questão da introdução da coordenação de cuidados já cá em contexto domiciliário, como assumir uma pseudo-chefia, porque não era muito oficial, mas com 20 e poucos anos, o que na altura também era assim um bocado difícil, porque é que tenho agora este miúdo a ensinar-me como é que se faz. Hoje em dia até brinco um bocado com a situação, pronto, já tenho 35 e o pessoal já começa a ouvir um bocadinho mais, mas lembro-me perfeitamente quando voltei para Portugal com 25 anos
a ensinar como é que se trabalhava na geriatria, era um bocado, mas desculpa, quem? De onde? O quê? E isso levou aqui a fazer aqui a levantar aqui algumas ondas e ter aqui, por exemplo, uma pessoa a dizer-me que, não, desculpa lá, tu voltaste porque foste lá corrido, fizeste asneira, cortaram-te a licença e tu vieste recambiado com a rabinha entre as pernas, não é possível, com o percurso que tu me falas, ter vindo para Portugal numa altura em que havia a debandada total, portanto estava-se tudo a mandar embora e via eu de malas e bagagens. Portanto, o que foi mais marcante? O mais marcante certamente foi perceber que existe um mundo inexplorado que é a geriatria. Em que momento é que a humanização dos cuidados passou a fazer parte da sua forma de trabalhar? Assim, falar de humanização em enfermagem é quase unha com carne, não é? Quando passamos para os cuidados, saímos do mundo da ideologia, da academia e passamos para um contexto mais profissional, somos chamados à razão de que não há espaço para isso. E é um bocado duro essa transição. Tu vais para uma cultura bastante sistematizada, bastante burocrática, bastante desumanizante até. E eu lembro-me de ter sofrido com isso. E eu falo disso muitas vezes, que eu acho que não é justo para qualquer jovem em formação passar por um momento de transição tão duro, que é aquilo que tu às vezes acreditas e que queres desempenhar é-te quase limitada à entrada, e se o quiseres fazer é quase que um ato de rebeldia, um ato de desafio, e portanto não serves os interesses comuns e portanto, meu amigo, faz-te a vida que aqui não estás a desempenhar funções como deve ser. Portanto, isso é um bocado ingrato para todos e não é justo que isso continue a perpetuar, que ainda acontece muito, infelizmente. Mas lembro-me que quando o meu avô passou por um processo de deterioração funcional e cognitiva, que procurámos recursos e procurámos soluções e as respostas eram sempre muito abandonadas, portanto não há nada que a gente possa fazer e eu via que as soluções eram todas muito chapa 5, chapa 7, vira para um lado, vira para o outro, goela abaixo, muda a fralda, fica aí, passa aí 24 horas que depois a gente vem cá amanhã. E nós ficávamos com a parte de cuidados informais, mas sem haver ninguém que diga, olha, façam assim, façam assado, pá, olha, façam pelo melhor, era o que nos diziam, porque também não havia ninguém que soubesse dizer. Pá, e tudo isto eu senti que há um espaço enorme e há um sofrimento enorme associado, porque quase toda a gente que quiser esta função, mais tarde ou mais cedo, é confrontado com esta decisão ética de eu respondo à pessoa ou respondo ao sistema. Pá, e infelizmente o sistema é muito forte, é muito marcante e ainda é o empregador, não é? Portanto nós respondemos ao patrão e no final de contas o que nos valorizam é pelo desempenho de funções que estão sistematizadas e procedimentadas. Portanto, eu enquanto profissional nunca me revi muito nisso. Depois comecei a exercer e comecei a abandonar a profissão, sou sincero. Portanto, eu quando tiro o mestrado de gestão é numa lógica de esqueçam lá isto, eu vou meter noutras vidas. Preferia 1000 vezes estar fechado num gabinete e olhando para trás seria o erro, era a minha morte. Eu detesto estar atrás da bancada, estar atrás da secretária. Mas estava a sair porque não conseguia desempenhar as funções que eu sentia que seriam as mais apropriadas. Quando encontro um projeto como a Humanitude, porque na altura andava seriamente à procura de soluções, senti que realmente havia espaço, que havia soluções. Isto foi uma sorte, mais uma vez, porque foi lá está, tenho aqui uma série de referências a fazer, não é? Portanto, nesta altura foi o Rafael Alves, que foi colega de curso que me falou da Humanitude e que me incentivou a conhecer esta metodologia. Tive também a sorte de me puxarem as orelhas na altura certa, porque ainda era rapazinho novo e tal, ainda não sabia bem o que é que ia fazer quando fosse grande. E tive a enfermeira Nídia Salgueiro, também uma grande professora, que tive a sorte de partilhar muita intimidade e de me puxar as orelhas para olhar para as coisas como elas são. Tive a sorte de encontrar os autores da Humanitude que me acolheram quase como um filho e que explicaram qual é que era a minha função, qual é que era o meu papel, porque até aí eu acho que ninguém me tinha feito de forma tão clara e tão evidente, que é, se tu vais fazer uma coisa com a qual não te sentes bem, provavelmente estás a fazer a coisa errada. E às vezes é tão simples quanto isto. Se eu não me sinto bem com aquilo que estou a fazer, provavelmente estou a fazer mal. Porque nós temos este compasso moral, né? Este compasso ético. E percebi claramente que a humanização é um caminho a fazer, é um espaço enorme para desenvolver. Não é que tenhamos respostas certas para o que é, porque muitas delas são morais, éticas, de valores individuais, o que é bom para ti não é bom para mim, e portanto nem sempre eu tenho a razão, nem sempre eu tenho a certeza, nem sempre eu tenho as respostas, mas é neste diálogo que chegamos a bom porto e que se chega aos resultados que temos a ter. Portanto, a humanização faz parte do meu percurso e acho, sinceramente, acho que estou muito longe do patamar que acho que deveríamos estar. E acha que
essa lacuna se deve pela forma como o sistema está criado, não só o pós-academia ou também durante a academia? Assim, a academia tem procurado inovar dentro de um contexto específico que é muito intelectual, muito cognitivo. Termos éticos e morais é discutível, mas obviamente que a ciência acompanha a ética e vice-versa, portanto acho que as coisas têm evoluído. Só que continua a haver, e isto falo sem grande dificuldade, continua a haver uma grande distância entre aquilo que deveria ser e aquilo que é. E não se pode deixar essa transição aos alunos, aos estudantes, porque é difícil numa base formativa, num processo de desenvolvimento até pessoal, que ainda são nos anos formativos das pessoas, que são obrigados a fazer esse caminho por si mesmo, o que é muito duro e às vezes alguns impossível, não têm recursos, não têm competências para o fazer, não têm maturidade para o fazer. E logo aí castra o caminho possível, portanto a academia tem um caminho a fazer, claramente que sim, porque eu muitas vezes falei da ignorância arrogante, que é eu achar que sei aquilo que não sei e não estar disponível para aprender aquilo que não sei porque acho que sei. É assustador. E isto sem apontar dedos específicos, mas conhecendo realidades como, por exemplo, como eu já passei de dar formação a professores académicos, não só cá, em que pessoas me dizem que estão a ensinar a base, os fundamentos, que não desempenham funções de terreno há mais de 20 anos, por exemplo. Portanto, eu não quero desiludir ninguém, mas a década de 90 já foi há um tempo e os cuidados estão um bocadinho diferentes. Depois outras questões como organizar visitas de estudo a contextos, porque falamos em contexto de sala, ideologia, conceptual, o deveria ser, a filosofia. Olha, então amanhã vamos a esta realidade. Eu tenho bons contactos e vamos a uma realidade que por si só já está disponível a receber e a ser escrutinizada, a ser criticada, e, portanto não é uma realidade de retaguarda, já é uma realidade de vanguarda. Vamos à realidade, vamos fazer a observação. Dói-me a barriga, dói-me o pé, tenho que ir pôr o puto à escola, hoje não me dá jeito, depois a gente fala, coisa. Conclusão, de uma plateia de 20, 30 pessoas apareceram 4. Nada mal. Das 4, era o choque. Mas isto é assim. Então, mas e onde é que? Então, e como é que? Então, e se? Então... Você sabe. Não há mais que isto. Portanto, eu sei que isto pode ser muito duro e descontextualizado, pode parecer uma crítica e eu, referenciando o Ivo Gineste, lá está, um grande professor, ele sempre me disse, tu não podes levantar problemas para algo que não tens solução. Porque é altamente injusto. Levantar o problema toda a gente sabe, apontar o dedo toda a gente sabe. Eu digo, para dizer mal da saúde, ou do médico, do enfermeiro, não sei o quê, eu vou ali ao Café Central, onde a minha avó vai tomar café, e digo, então avó, como é que é aqui o centro de saúde? Tenho ali as senhoras todas e os senhores todos para criticar. Mas se eu disser, então e como? Pois, então é os profissionais que devem ter essa resposta, certo? Portanto, é verdade que a academia tem um caminho a fazer, mas é um caminho que não é impossível. É um caminho de proximidade, é um caminho de discussão, é um caminho de visita ao terreno, é um caminho de acompanhamento de estágios presenciais, pessoal, de verificação, não é através de relatórios experienciais de como é que eu me sentia a fazer o estágio. Não, eu vi este estudante a fazer o estágio, eu senti o que ele sentiu, eu percebi porquê, eu tive discussão com o chefe, com o especialista, com o enfermeiro responsável pelo estágio, para perceber que caminho é que ele tem que fazer em conjunto com, e também para desenvolvimento profissional e pessoal dos próprios profissionais, também longe de nós estarmos no ponto máximo da nossa carreira e de já saber tudo e mais alguma coisa. Mas lá está, esse caminho é possível e não é assim tão difícil, apenas requer interesse. Interesse na profissão que é nossa, no fundo lá está, é quase que um brio profissional, não é? É quase que orgulho e no interesse contínuo de fazer melhor, porque a qualidade é um caminho. Integra a equipa que em 2011 fundou o Instituto Gineste Maris Coty, em Portugal. O que vos levou a trazer a experiência francesa nascida em 1970? Sim, o Rafael telefona-me, olha, Humanitude, tu vais gostar disto. Está bem. Vim a Portugal e ele diz-me, olha, amanhã o Ivo vai dar uma apresentação em Elvas, inserida no Encontro Nacional de Rede de Cuidados Continuados, organizado na altura pela Unidade de Missão, e eu lá me dirigi e cheguei lá e ouvi uma apresentação de uma hora e meia, de coisas bonitas e maravilhosas, e borboletas, e cor-de-rosa, e arco-íris, e coisas assim. E eu no final fui ter com ele, sim, isso é tudo muito interessante, é tudo muito giro, mas no dia-a-dia não é essa a realidade que eu conheço. E ele disse, pois, aqui se calhar não te consigo mostrar, mas se vieres à França, eu mostro-te. E eu disse, está bem.
Pronto, conheci-o em novembro, em fevereiro fui ter com ele. Tinha um processo paralelo a acontecer com isto, que era o enfermeiro Mário Simões estava a fazer um doutoramento na área da humanização dos cuidados. E foi ter com o professor Manuel Rodrigues, presidente na altura da Unidade de Investigação da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e ele aceitou ser orientador da tese se a enfermeira Nídia Salgueiro fosse co-orientadora. A enfermeira Nídia Salgueiro tinha conhecido a Humanitude através da Margot Phaneuf, famosíssima enfermeira canadiana, que ainda influenciou muito os processos de investigação de enfermagem em Portugal. E porque já estava no Canadá e estava a ter resultados, e a Margot Phaneuf falou disso à Nídia. A Nídia, na altura, conhecia o Rafael porque era amigo de infância do neto da Nídia, e pronto, e a coisa explode assim um bocadinho, o Rafael fala comigo e nós combinámos literalmente um café na Baixa de Coimbra para falar sobre este assunto, porque o enfermeiro Mário Simões já estava a desenvolver caminho de investigação na área da humanitude, tinha o professor Manuel Rodrigues, tinha a enfermeira Nídia Salgueiro, estava o Rafael e estava eu a perceber, ok, o que é que a gente vai fazer com isto? Era muito fácil, e é. Eu ficar neste contexto reduzido e com este conhecimento, com estas competências aqui, era rei, isto era tudo meu, eu não tenho problema nenhum nisso. Só que era muito ingrato, era muito injusto, é ter conhecimento para a cura do cancro e não o disseminar, não o partilhar. Pronto, e nós tivemos uma reunião nesse contexto, tipo, então como é que a gente vai fazer? E na altura decidimos então montar esta estrutura para começar a formalizar a formação em contexto português. Temos, logo na altura, uma solicitação do Hospital Visconde Salreu, de Estarreja, que queria implementar isto nos serviços de medicina. Acabou por levar isto para a cirurgia, para o bloco, para o ambulatório, e com o Dr. Pedro, na administração, que sempre foi um grande visionário e que apoiou muito o projeto. Só que depois, com questões internas e de continuidade, a coisa ficou ali um bocadinho águas de bacalhau. Mas pronto, mas deu logo ali para perceber que havia muito interesse e muito espaço e muita vontade. E começámos a fazer apenas pontualmente coisas em contexto de lar, de IPSS, que sempre foram estruturas com pequenas posses e pequenos recursos, mas já algumas direções com grandes visões. E começámos a exercer com eles e acho que foi daí que a coisa depois começou a disseminar, porque depois começou a espalhar-se a mensagem. É uma coisa que nós falamos, nós não divulgamos o nosso serviço praticamente, nós não temos uma grande comunicação e quando chegamos lá fora somos acusados disso, que o pessoal vai à procura do que isto é e é tudo um bocado aéreo, um bocado difuso e que não está muito claro o que é que nós fazemos e nós dizemos com alguma arrogância, lá está, que ainda bem, porque se assim já não conseguimos dar resposta, se mais houvesse, pior seria. Portanto, a necessidade é abismal. Portanto, desde 2011 fez este ano 10 anos e neste momento uma coisa que era de rebeldia e de loucura conta agora já com 3 formadores a tempo inteiro em Portugal e nós somos o braço armado da disseminação internacional. Por várias razões, não é porque somos muito melhores que os outros, é porque falamos línguas que a França acaba por não conseguir dominar. E essa vantagem linguística leva-nos por exemplo, estamos a ajudar na implementação em Espanha, estamos a ajudar na implementação em Itália, estamos a ajudar na implementação em Singapura, nos Estados Unidos, agora com o Brasil também aí à porta. Temos também já contactos para a Inglaterra, para a Irlanda, mas a Coreia do Sul, que assinámos agora contrato também. Portanto, estamos a dar muito dos recursos humanos que estão a contribuir para esta implementação são portugueses. Portanto, acho que também é uma razão de orgulho, uma razão de... E que não sou eu, hein? Portanto, que seja bem claro que o projeto é uma coisa de equipa e que não é um projeto individual. Em que consiste, ao fim e ao cabo, o processo de Yves Gineste e Rosette Mariscotti? Ora, o Yves e a Rosette foram para os cuidados na década de 70, em que os cuidados eram muito diferentes daquilo que são hoje. Pronto, começando por aí. Eles são enfermeiros? Não, nem isso. Eles são professores de educação física, são chamados aos cuidados porque havia muitas lesões ocupacionais, dorsolombares, hérnias discais, e a administração estava à procura de alguém que viesse ajudar os cuidadores nas transferências e, quiçá, dar alguma formação. Obviamente o contexto era muito mau, porque era retaguarda e não havia quem quisesse fazê-lo, literalmente. E eles, com uma base de ergonomia, com uma formação específica para isso,
aceitaram o desafio sem saber aquilo que estavam a meter. Eles dizem mesmo que os primeiros dias, primeiras semanas, os primeiros anos era chegar a casa e chorar, porque a realidade era aquilo que eles não sonhavam. Eram os ais dos cuidadores e os ais dos doentes, ou das pessoas que lá habitavam, e aquilo era muito sofrimento junto, e eles idealizavam os cuidados como uma coisa bela, uma coisa angelical, não é? Que é um bocado contraditório àquilo que depois eles se confrontaram na realidade. E não assumiram uma posição muito agressiva, porque eles sabiam que não tinham competências para o ser. Não sendo o terreno deles, não conhecendo aquilo, eles sentaram-se e tentaram perceber como é que as coisas funcionavam e depois, gradualmente, foram sendo chamados pela equipa para vir ajudar. Portanto, eles dizem que aquilo que sabem dos cuidados foram ensinados pelos cuidadores no terreno, porque eles são os primeiros a dizer que há muito bons cuidadores por este mundo fora. Às vezes há falta de espaço para eles se mostrarem, porque depois quem és tu, para quem vens dizer. E o que eles começaram a fazer foi muito simples, foi começar a perceber porque é que com uns funciona e com outros não funciona. E se funciona com um, o que é que ele faz de diferente? Porque às vezes toda a gente tem essa história, tipo, não consigo levantar esta senhora, e depois vai lá um e levanta. E depois, então, mas o que é que fizeste? Então eu falei com ela. Tá bem, mas eu também falei com ela e ela não se levantou, portanto, há ali alguma coisa que tu disseste, há ali alguma coisa que tu fizeste. E começaram a acompanhar essas pessoas, muitas vezes até de câmaras, para conseguir depois ver os detalhes, porque a relação é feita de pequenos nadas e isto, os tons, as pausas, as palavras que utilizas, a cadência, tudo isso influencia a decisão e a relação que estabeleces com a pessoa. E eles depois começaram a desenvolver, portanto estamos a falar de 40 anos, nunca foi nada de repente. Eu uma vez perguntei aos autores como é que tinham lá chegado, eles com muito cansaço, porque aos poucos e poucos foram verificando pequenas coisas que eles puderam validar enquanto técnicas. Coisas que eram naturalmente, que eram instinto, uns tinham, outros não tinham, porque lá está, acha-se que é uma profissão de vocação, portanto tem jeito ou não tem jeito. Não, é uma arte, é uma profissão, é uma ciência também. Então há coisas que podem ser subjetivas, mas há coisas que são objetivas e muitas vezes a relação deixa-se para a subjetividade. Tem jeito? Porreiro, não tem jeito. Olha, paciência, faz o que sabes, faz a tua intervenção técnica. E que, naturalmente, eles começaram a validar as técnicas e a construir uma metodologia que mais tarde vieram chamar metodologia de cuidado de Gineste Maris-Coty, conhecida mundialmente por Humanito, que no fundo hoje em dia é uma formação em que se ensinam essencialmente técnicas relacionais, de abordagem, de como falar com as pessoas, como interagir com as pessoas, de forma a guiar as pessoas num processo cuidativo, porque o que é que vemos muitas vezes é recusa de cuidados, é agitação, é agressividade, é conflito, é frustração de ambas as partes, é insatisfação de ambas as partes. Portanto, isto não é normal num serviço que é de entrega, que é de ajuda, que é de benefício, não é? Portanto, era bom que no final do dia sentíssemos recompensados com aquilo que fizemos e que as pessoas agradecem, não é? Mas isso não é natural. Portanto, a metodologia acaba por ser isto, um mudar na abordagem, e que inicialmente era uma questão de abordagem relacional, de um para um, e depois, eventualmente, as estruturas começaram a perceber, mas isto não é de um para um, isto é de equipa. Mas isto não é de equipa, isto é de estrutura, isto é de cultura de cuidados. E a coisa foi crescendo. Portanto, neste momento, temos até um referencial de cuidados que acaba por ser, se calhar, o primeiro do mundo, não quero ser também demasiado ambicioso, se calhar o primeiro do mundo a definir critérios de boas práticas em termos de humanização de cuidados. Que diz, porque a humanização é tudo e não é nada. Eu pôr aqui uma flor é humanizante, eu pôr um porteiro à porta a dizer bom dia é humanizante. Que impacto é que isso tem na qualidade de vida das pessoas? Pintar a parede cor-de-rosa, que impacto é que isso tem na qualidade de vida das pessoas? Porque às vezes fazemos as coisas por proforma, por resultado. Então o que é que fizeste hoje? Pintei uma parede. Tá bem, mas que valor acrescentado é que isso trouxe? Trouxe algum? É preciso evidência, é preciso ciência. E com critérios objetivos conseguimos provar por A mais B que a humanização de cuidados tem ganhos em saúde. E isso é que seria interessante eventualmente começarmos a perceber para valorizar a intervenção. Além do olhar, da palavra e do toque durante os cuidados, o que garante a adoção plena da filosofia Humanitude? Esses são os pilares mais técnicos, não é? Portanto, como o Ivo diz, as técnicas aprendem-se em 20 minutos, ok? Não é verdade, mas é um bocado na lógica do... O segredo da arte, desta e de qualquer profissão, não está no exercício da tarefa, da técnica. Está na compreensão, na fundamentação e depois, muitas vezes, no ajuste. Portanto, mais do que as técnicas, vem a base de valores, que é nós sentirmos e percebermos e defendermos, de facto, a humanização, a individualização, a personalização dos cuidados, que se fala muito de boca,
mas depois entre princípios, valores, ideologias e técnicas não são nada coerentes, isso cria conflito, cria abandono, cria frustração, burnout até, quiçá. Portanto, a primeira coisa é nós começarmos a perceber que o nosso papel não é executar. O nosso papel é levar a que as pessoas façam por si mesmo. Portanto, a execução está do lado lá. Eu tenho uma competência técnica que os pode ajudar na aquisição dessa competência, que os pode ajudar na execução desse procedimento ou dessa tarefa e que eventualmente até os pode e deve ajudar a compreender o valor daquela intervenção. Muitas das vezes nós somos formatados para identificar problema, definir intervenção e registar essa intervenção. Muitas das vezes com o indicador de realização, que é quanto é que fizeste, certo? Nós dizemos que para qualquer problema existe uma série de competências que a pessoa ainda tem. Portanto, eu às vezes na brincadeira as pessoas estão-me a apresentar, tipo, não consegue isto, não consegue aquilo, não consegue... Então o que é que consegue? E às vezes cala-se tudo. Não sei. Tipo, eu só estou treinado para identificar o que ela não consegue. Mas ela consegue alguma coisa, nem que seja mexer o dedo mindinho. Portanto, às vezes começar a perceber que a pessoa tem mal e tem bem. Okay? E muitas vezes o foco do bem é o que leva à melhoria do mal. Por exemplo, se eu confiar em ti, nas tuas competências e me dirigir a ti com essa comunicação de que tens, é possível, consegues, vou trabalhar a tua motivação. É difícil eu cuidar de alguém que não quer ser cuidado, que não gosta de si, que não tem motivação para viver, porque tudo o que eu fizer é contra a vontade dela, porque ela quer morrer. Então eu vou estar a desgastar-me, a esfalfar-me e no final ainda vou levar uma série de queixas porque só fiz aquilo que ela não queria. Quase que às vezes isto é a verdade. Portanto, antes da execução tenho que trabalhar esta motivação. Portanto, quem és tu, o que é que tu queres, o que é que tu achas que precisas. A minha opinião é esta. Claro que temos que ser um bocado cordiais na maneira como o colocamos. Mas é isto, é uma discussão. Ok, como é que a gente lá chega? Pá, eu acho que assim podíamos lá chegar. Como é que tu achas? Vamos tentar. E vamos ajustando. E no final, como é que ficaste? Ficaste melhor ou pior? Se ficaste melhor, foi bom. Se ficaste pior, não faças mais. Porque saúde é um conceito subjetivo de bem-estar. Está uma definição muito antiga. Quando é que a adotamos? Ainda não está muito certo. Porque o bem-estar, sendo subjetivo, no fundo é perguntar, olha, gostaste? Estás bem? Sim. Boa. A tua saúde está impecável. Como é que estás? Mais ou menos. A tua saúde não está muito bem. Certo? É tão simples quanto isto. Se eu no final de um cuidado pergunto, então como é que está? Então não foi bom. Certo? No final, não fiz nada, como é que está? Estou porreiro, espetacular, a minha intervenção foi a melhor, mesmo que não tenha feito nada. Portanto, a nossa função não é executar. Esses pilares, o olhar, a palavra, o toque, são técnicas de execução perfeitas e o pessoal adora. E quando chegamos à parte da verticalidade, transferências e tal, é espetacular, isto é muito fixe, ergonomia e balanço e... Não é isso. É antes, é chegar lá, como é que eu levo esta pessoa até ali, que eu acho que é onde ela deveria estar. E felizmente temos alguns vídeos em que temos pessoas em processo de transformação nos 20 minutos de cuidados, em que começam a dizer eu não sou capaz, e que dizem não é fácil, em que dizem eu vou tentar, e em que dizem eu vi coisas que pensava que não eram possíveis. Portanto, em 20 minutos, levar a pessoa a perceber existe vida, tem competências, tem capacidades e deve ser você a aproveitá-las e a executá-las, não deve estar à espera que eu cá venha às X horas e que deve tocar a campainha, porque isso é tudo muito porreiro, mas eu não tenho capacidade de resposta para toda a gente. Portanto, eu para estar aqui estou a falhar a alguém. Portanto, aquilo que você fizer por si, melhor. Sendo que você é o melhor cuidador que tem de si mesmo. Eu lavo-me de maneira única, eu como de maneira única, portanto, tudo o que eu fizer pelo outro, não estou a ajudar. E esta filosofia é muito difícil porque renega para a negligência. Porque, não estás a fazer. Não. Organizei tudo para que eu seja inútil. Eu digo, o bom cuidador torna-se inútil. Portanto, às vezes nas estruturas o pessoal perguntava-me, tipo, então, mas o que é que fizeste hoje? Olha, o mínimo possível. E é a nossa função, o nosso trabalho. É claro que dá muito trabalho não fazer nada. Atenção, preparar e organizar e explicar, e ensinar e insistir. Então, quando falamos de pessoas com problemas cognitivos, com problemas de memória, eu tenho que estar a dizer a mesma coisa 5.000 vezes por dia, por vezes, não é? Portanto, não é fácil muitas vezes chegar a isto. Mas claramente não é só pelas técnicas, é mesmo quando eu parto para os cuidados, eu compreender que a minha função não é como executor. Este tipo de cuidados são indicados somente para pessoas idosas ou também há outro tipo de casos, aplicações, utilizações? Sim, nós dizemos que
é aplicável a toda a gente que é pessoa, portanto, à partida é para todos, sendo que tem mais impacto quanto maior a dependência, quanto maior a fragilidade. Portanto, quanto maior a idade e a comorbilidade, mais o impacto nas pessoas. Portanto, se trabalharmos em contexto de ambulatório, como já trabalhámos, as pessoas que têm bastante autonomia, bastante capacidade, interpretam esta abordagem como uma abordagem de maior disponibilidade, maior simpatia, não conseguem necessariamente interpretar isso como outra coisa. Em contextos de grande dependência, vê-se impactos significativos na funcionalidade, na aceitação, no controle de comportamentos neuropsiquiátricos ou sintomas neuropsiquiátricos. Portanto, tens aí outros indicadores que começam a ser um bocadinho mais fáceis, mais palpáveis de demonstrar. Portanto, quanto maior a dependência, normalmente melhor o impacto da abordagem da Humanitude, sim. E o tipo de formação que realizam é dirigido apenas para os profissionais de saúde e cuidadores? Ou também envolvem a pessoa cuidada? Curiosamente, já tivemos a solicitação de formar os próprios residentes. Porque, por exemplo, primeiro que tudo, a nossa formação é muito vocacionada para cuidadores formais, profissionais de saúde. Okay? Portanto, quando nós temos uma sala, normalmente nós damos formação interdisciplinar. Quando chega a hora de falar para toda a gente, nós temos que compreender uma coisa, que é a centralidade dos cuidados. Tudo o que acontece em torno dos cuidados. E os cuidados não podem ser o parente pobre, marginal, que fica ali para as 8 às 10h30 da manhã e está feito. O cuidado, na sua grande definição, é toda a intervenção de saúde que impacta o bem-estar na pessoa. Ponto. Portanto, uma caminhada, um bom dia, como está, é um cuidado. Depois de formarmos as equipas e de explicar que os cuidados são fundamentais, que têm um papel de excelência na avaliação da pessoa, na discussão com a pessoa, na negociação com a pessoa, na definição de um plano de cuidados que é verdadeiramente individualizado e que esse plano de cuidados pode e deve integrar intervenções que são de outras especialidades e de outras disciplinas, sob a alçada e coordenação da enfermagem, claro está, sendo que no final do dia há uma transformação da equipa, há uma transformação, se tudo correr bem, da própria organização e depois as pessoas chegam e não compreendem porque estão à espera daquele conceito antigo de chegas ali, levantas-te a esta hora, comes a esta hora, fazes isto, fazes o que eu digo e às vezes fazes e és receptáculo do cuidado, és receptáculo da minha intervenção. O teu papel é estar quieto, calado e ali e só fala, só mexe quando eu disser que pode. E por isso as pessoas levaram a assumir este papel passivo, primeiro, sendo que está-se a reverter a questão para o serviço. Eu agora pago, eu quero, és tu que fazes. Eu estou a pagar um profissional, um serviço especializado, portanto tu fazes aquilo que eu estou a pagar. Reverteram-se aqui um bocadinho os papéis e esta luta de poder está a causar muito dano em termos de qualidade de serviço. Porque depois acontecem as agressões e os conflitos e isso tudo e não são nada agradáveis de conviver com. O que é que nós sabemos? É que as pessoas também têm que compreender que a saúde é uma corresponsabilidade. No fundo, os profissionais de saúde não têm competências para curar ninguém, para salvar ninguém, para dar saúde a ninguém. Essa saúde é da pessoa, é individual. Portanto, eu posso ajudar a conseguir melhorar aquilo que é melhorável, mas quase tudo depende de si. Portanto, às vezes é preciso também virar então também já fomos chamados a dar formação a pessoas das estruturas, doentes ou não doentes. E isso não quer dizer que a nossa formação seja vocacionada nisso. Ainda não é, nem será, não penso que seja, não estamos aqui ninguém para ensinar a ser cliente. Estamos aqui para ensinar a prestar um serviço profissional. Acho que é essa a nossa grande missão. Diria que a alteração ao Estatuto de Cuidador Informal, realizada em 2019, está em linha com algumas das orientações deste método, ou ainda está muito longe? Em papel, eu acho que não temos grandes margens para dizer que está mal. Eu leio as coisas e fico com a sensação de que existe uma boa ideologia por trás. A execução é que não é que não seja execuível, acho que não são dadas ferramentas às pessoas para as conseguir executar. E as barreiras são imensas, porque, lá está, não é por eu definir um estatuto de cuidador informal que as pessoas o vão assumir, que as pessoas o vão aceitar, que as pessoas o vão valorizar, e não só os próprios, que a comunidade
que a família, que as estruturas sociais de apoio, que o vão aceitar, que o consigam desempenhar e que tenham recursos para fazer, e não digo só recursos materiais, financeiros, muitas vezes é intelectuais. Como é que eu faço isto? Eu acho que é um bom início, é um bom pontapé de saída, mas não vem acrescentar nada. Mas eu acho que não, porque da realidade que temos visto, já vai com 2 anos, é verdade que não foram os 2 melhores anos para conseguir verificar isso, porque houve um grande isolamento e ostracização das pessoas idosas, mas já há aqui um bom pensar, só que acho que não veio acrescentar nada. O Sistema Nacional de Saúde, o SNS, já assinou a Carta de Compromisso para a Humanização Hospitalar. Viu ou tem assistido a algumas mudanças no modo como as instituições e os próprios profissionais de saúde têm cuidado dos seus pacientes? O assumir do compromisso é interessante. Acho que não traz nada de novo, mais uma vez, porque acho que a humanização dos cuidados já está explanada nas leis de base, portanto, não com esse termo, mas muitos dos valores lá defendidos são valores alinhados com os direitos humanos, portanto, são humanizantes por natureza. A questão é que a implementação, mais uma vez, está a anos-luz. Depois, para a questão de dar resposta, muitas vezes não é uma resposta também altamente fictícia, para não dizer fogo de vista. Portanto, criaram-se algumas comissões e criaram-se algumas posições de responsabilidade nesses projetos, sem que, mais uma vez, necessariamente se dê luzes às pessoas de o que é isso e como é que isso se faz. Portanto, a humanização, desde sempre, tem sido deixado às iniciativas individuais, portanto, e é normal nós termos em muito boa conta alguns profissionais de saúde, pela sua abordagem extremamente humana que têm no exercício da sua função, que às vezes até se sentem mal porque são considerados os fora da norma, os renegados, que são loucos e estão a perder tempo com coisas fúteis e inúteis. Depois, por deixar isso um bocadinho à mercê de cada um, eu tenho visto iniciativas muito interessantes e depois tenho visto iniciativas que são não quero dizer, mas são ridículas, não é? Algumas delas até que entram no limite do desrespeito com pessoa. Não num sistema muito estrutural, portanto não vou falar especificamente do CNS, mas há coisas que sinto que são um bocado abusivas, desrespeitadas, em função da justificação que estamos a humanizar. Na sua perspectiva, então, será possível introduzir a metodologia Humanitude no SNS? É engraçado, é muito engraçado. Eu agora acho engraçado, na altura chateava-me, agora acho engraçado. Porquê? Porque sempre que eu falo disto, sempre que nós falamos disto, isto vem como uma necessidade premente do terreno, porque a metodologia nasceu do contexto prático, não é teórico, não é ideológico. Os autores fizeram uma coisa, depois de ter a prática, foram tentar buscar fundamento para justificar, para validar e para orientar no uso ou no não uso. Os autores dizem a melhor técnica mal aplicada é tão má ou pior que as outras, portanto não tem nada a ver com a técnica, é a pessoa certa, no sítio certo, a hora certa, é quase tudo como os 5 certos da medicação. O cuidado é igual. O que é que nós temos? Temos uma solução que está descrita na lei, que está recomendada nessas diretivas todas, que está eticamente, moralmente, cientificamente mais que validada. Portanto, quando se fala com alguém que minimamente sabe o que está a fazer, não há ninguém no mundo que diga isto não presta, está mal. Ninguém. Podem dizer é difícil, podem dizer não é fácil, podem dizer é complicado, dá muito trabalho. Aceito tudo isso. Agora dizer está mal é só mal. Portanto, é claro que é aplicável. Mas o que é que nós vemos por outro lado? Vemos também uma falta de motivação também muito intrínseca, porque temos muito o queixume, mas não temos necessariamente a motivação para e o que é que vamos fazer com isto? O pessoal queixa-se sempre, queixa-se muito, fazer alguma coisa com isso, é que é pouco. E depois, não há grande exigência. Custa-me a dizer isto, mas é verdade. O que é que eu ganho em fazer melhor? O que é que isso... Eu já tive pessoas em contextos de decisão a dizer, mas o que é que eu ganho com isso? Não me pagam mais, não me valorizam mais, eu não preciso mais clientes, tenho a casa cheia, fila à porta, idealmente eles nem vinham, não é? Portanto, o que é que eu ganho com isso? E quando temos este pensar, eu digo,
Claro que é. É muito trabalho. E as pessoas estão para ter esse trabalho? Epá, se calhar não. Pronto, mas isso é uma decisão que depois temos que conviver no dia-a-dia. Quando nós chamamos às estruturas e diz nós queremos esta formação porque este pessoal não faz, porque este pessoal não sabe, porque este pessoal... Eu já vi, não sabe ele e também não sabe você. Então, para estar aqui a dizer que a culpa é deles, a culpa é de todos, a culpa é nossa, o projeto é nosso, é da estrutura, não é um individual, não é um enfermeiro Carola ou uma enfermeira Carola que vai fazer a diferença na qualidade dos cuidados. E, no entanto, até uma equipa pode fazer uma grande diferença, mas uma equipa, o que é uma equipa num contexto estrutural de uma organização? Pouco ou nada. Em termos administrativos, quando eu vou ver os ganhos em saúde, os resultados são os mesmos. E quando aquele serviço está a funcionar melhor, é porque são os favoritos, é porque só escolhem os doentes não sei o quê, é porque lá têm mais recursos, há uma série de desculpas. Pouco ou nada se valoriza a intervenção. E eu sou muitas vezes o primeiro a dizer, nós deveríamos ser os primeiros a valorizar-nos e a demonstrar porque é que isto funciona e porque é que isto é bom. E ter estes indicadores de impacto, estes indicadores de resultado. Não, isto funciona porque eu faço assim, porque eu faço esta avaliação, porque eu faço esta intervenção e porque eu monitorizo estes indicadores e no final vê a diferença. É ciência, não é porque, olha, eu nasci iluminado, quando perguntam da vocação, zero, eu não percebo nada daquilo que faço, tenho que aprender. Nessa perspectiva e nesse seguimento, que tipo de papel acha que a Ordem dos Enfermeiros pode ter no desenvolvimento deste método? Todas estas estruturas que são rotativas, temos alguma dificuldade eu tenho, não temos aqui, falo em pessoal, sou eu tenho alguma dificuldade em interagir com. Porque nem sempre há um pensar estratégico. Há muitas vezes um pensar a curto, médio prazo. Mas para dizer o quê? Porque a Ordem, ao princípio, foi muito apoiante. Até podemos dizer que a Ordem, se calhar, foi um dos grandes impulsionadores da humanitude em Portugal, quando foi das primeiras a chamar o Ives Ginesta a fazer uma apresentação, nomeadamente em Coimbra. Depois, a Ordem toma uma posição completamente oposta, em que é altamente crítica, e hoje compreendo porquê, porque lá está, vem um grupo de tontos do lado de fora dizer como é que se fazem as coisas, usurpámos algumas funções, se calhar arrogantemente, inocentemente, mas de forma se calhar demasiado arrogante, passámos por cima e isso depois fomos chamados à atenção. E agora vamos num novo ciclo, portanto isto já vamos com 3 ciclos, 3 ordens neste processo. Acho que a disponibilidade está lá, acho que a vontade está lá. Como é que a Ordem pode ajudar? Eu acho que o papel da Ordem é assegurar a qualidade dos cuidados, a qualidade dos serviços, não é? E a segurança dos utentes, das pessoas. Portanto, sendo essa a sua missão, portanto, sem usurpar missões de outras estruturas sindicais e tudo mais, eu acho que a nossa função na Ordem seria definir critérios de qualidade. Definir critérios de qualidade associados a indicadores precisos. Vamos dizer que a humanização é uma prioridade, ok? Para haver humanização, uma coisa fundamental é o envolvimento da pessoa no processo de decisão e no processo da execução dos cuidados. Indicadores associados a isso. Onde é que a pessoa foi questionada para a decisão? Onde é que está a prova disso? Ela concorda, assinou, sim ou sopas? Se não ela, quem é que foi o representante? Dentro dos limites legais e deontológicos da profissão, claro está, porque a pessoa pode ter desejos que nós não conseguimos corresponder por questões legais e deontológicas ou até por questões de recursos. Mas, certo, está aqui o processo de decisão com a pessoa implicada. Na execução, participação da pessoa, qual é o indicador associado a isso? O ganho da funcionalidade. O que é que a pessoa executou? Qual é o score funcional? Com CATS, com Bartel, com o que vocês quiserem, sendo que muitas delas são grosseiras e as pequeninas coisas que se ganham nos cuidados às vezes não são fáceis de valorizar, mas são possíveis, já tivemos este resultado várias vezes. O ganho da funcionalidade leva à redução de consequências nefastas, de pressão, de queda, de aumento da dependência. E, portanto, podemos sempre associar isto a indicadores concretos. Ok, estamos a trabalhar para a melhoria da qualidade dos cuidados. E depois, do outro lado, temos o quê? Epá, não sei como é que isso se faz. Concordo, está certo, gostaria muito, mas como? Ok, então temos processos formativos. Temos processos formativos acreditados. Vais ter com esta pessoa, vais ter com aquela instituição, vais ter com aquela universidade, que são estruturas reconhecidas para levar a este bom porto.
este seria o papel da Ordem, mas acho que seria um caminho fácil. Acho que seria um caminho fácil começar a reconhecer critérios, validar práticas, associar essas práticas a indicadores e recomendar formação especializada e não estou a dizer que é a nossa, porque isto às vezes, lá está aquele gajo a vender. Não estou a vender nada, nós até transformámos isto numa cooperativa sem fins lucrativos, portanto, para que fique claro, sem fins lucrativos, cooperativa de solidariedade social, transparência nas contas, não há cá interesses financeiros, mas obviamente retiramos esse peso, porque lá está, porque a nossa vontade, genuinamente, é mesmo contribuir, ser uma ajuda para a melhoria da qualidade dos cuidados. Não é estar aqui a apontar dedo, não é estar aqui a criticar, não é estar aqui a mandar abaixo, não é dizer está mal. Não, é só, pessoal, temos um problema. Isso é garantido e não é difícil de o reconhecer. O que é que a gente vai fazer com isso? Vamos pensar em conjunto, toda a gente sabe um bocadinho, toda a gente pensa de maneira diferente, com um bocadinho deste, um bocadinho daquele e aqui uns pozinhos para lim-pim-pim, pode ser que isto funcione. E eu digo sempre, pior nunca fica. Falava há pouco da questão da pandemia, diria que agravou a possibilidade desta vertente de cuidados ser implementada? Sim, agravou, mas também aumentou a necessidade. É aqui um bocado paradoxo, porque ao mesmo tempo que limitou a nossa presença, porque nós deixámos de poder entrar, em participar presencialmente nos cuidados, ainda assim as pessoas continuaram a procurar-nos de forma muito interessante, porque lá está, reconhecem em nós essa capacidade, essa competência de ser ajuda, mesmo que não tenhamos a resposta certa. Por outro lado, como fechou as estruturas, ostracizou mais uma vez as pessoas de idade, que mais uma vez são cidadãos de segunda, que não têm os mesmos direitos que qualquer outro cidadão que habite no seu domicílio. E é bom que isto seja dito com todas as palavras, porque retiram-se direitos inalienáveis com uma facilidade incrível, fecha-se a porta, mete-se grades, mete-se amarras. Isto é inconstitucional, é verdade. Para não dizer que é contra os direitos humanos, mas fez isto com a maior das facilidades, obviamente em salvo, em prol da saúde e da vida das pessoas, porque vimos relatos terríveis em Itália e em Espanha a vir ao de cima, mas a verdade é que as estruturas estão fechadas há 2 anos. Há 2 anos. E há pessoas que não respiram ar fresco há 2 anos. E há pessoas que não veem a família há 2 anos. E há pessoas que morreram por isso. E isso não é justo. Por isso, trouxe esta necessidade. Muitas estruturas, quando confrontadas com isto, vieram ter connosco, nós temos que estar preparados para uma próxima guerra mundial, porque isto foi a guerra mundial das estruturas. E sentiram-se sozinhas, abandonadas, com imposições, mais uma vez, mas problema vosso, como, com quem, com que recursos, e depois admiram-se que haja abandono de cuidados. Depois admiram-se que haja verdadeiramente negligência e desresponsabilização de cuidadores que desertam os cuidados. O desertar, vejam, isto está até associado ao contexto de guerra. Portanto, um desertor, a nossa profissão às vezes parece que é militar, estás lá para fazer o que te mandarem, seja salvar alguém ou matar alguém. Não é justo, não é justo. E as estruturas não têm autonomia para tomar essas decisões, não estão confortáveis a tomar essas decisões e precisam de ajuda. E precisam verdadeiramente de alguém que as ajude a pensar, a orientar, a executar. Não entrando aqui em grandes detalhes, mas também existe uma grande falta de recursos intelectuais às estruturas para desempenhar um cuidado de qualidade. Pessoas que estão a exercer funções mal preparadas para a função que desempenham, a verdade é esta, não conseguem compreender o seu papel, não valorizam o seu papel, não têm soluções para desempenhar o seu papel com qualidade e fazem o melhor que podem, claro que sim, com toda a sua entrega, toda a sua dedicação, mas eu digo, entre o coração, as mãos e a cabeça vai uma grande distância. Eu posso estar com o coração no sítio certo e fazer a pior coisa com as minhas mãos. E no final justificar isso como o bom para aquela pessoa, quando de facto ninguém ganha com aquilo. Portanto, também temos de trazer essa realidade. E algumas estruturas mais receptivas, mais humildes, que também é muito importante nós percebermos que não sabemos tudo e que não estamos no patamar que deveríamos estar ou que deveríamos almejar, têm vindo ter connosco numa ânsia de, quando isto parar, assim que as portas abrirem, vocês venham. Temos feito formação online,
porque as estruturas estão desesperadas para receber isto. Portanto, sim, de certa forma, a pandemia foi terrível para a humanitude, porque retirou muitos direitos humanos às pessoas, e, por outro lado, foi bom porque trouxe mais uma vez, evidenciou mais uma vez a necessidade de qualidade de cuidados e de competência para os desempenhar. O caso de Singapura, onde já esteve e vai regressar em breve para implementar então a lógica Gineste Maris Coty nas várias unidades hospitalares. É este o caminho que o mundo tem de seguir para tratarmos ainda melhor os vulneráveis? Em termos evolutivos, nós temos uma preocupação muito grande com o outro. Sempre tivemos, e há quem defenda que isso é uma das primeiras características da humanidade, portanto, humanitude, não é? Sendo que nós, no fim e ao cabo, temos uma grande dificuldade em atualizar práticas à velocidade que elas são necessárias. Esta transição demográfica tem sido muito dura e, portanto, os países, alguns andam a patinar um bocadinho o que é que a gente vai fazer com isto. Alguns continuam a investir na lógica da natalidade, e bem, claro que sim, mas também o nosso planeta é limítrofe, os recursos são limítrofes, portanto não há aqui uma possibilidade eterna de nós continuarmos a procriar e a compensar esta pirâmide etária. Alguns têm a perceber que temos então que transformar a nossa comunidade, porque estamos habituados a viver com pessoas novas, estamos habituados a viver com pessoas adultas, não estamos habituados a viver com pessoas mais velhas. Não temos essa experiência enquanto espécie. Nunca aconteceu, é a primeira vez na história do ser humano em que as pessoas vivem tanto. E por isso estamos aqui com alguma dificuldade. E algumas estão a repensar a forma como nos organizamos enquanto comunidade, as políticas de apoio, as políticas de cuidados, e percebem que não necessariamente estruturas fechadas de intervenção são a solução. Portanto, toda a comunidade tem que estar capacitada para conviver com pessoas mais velhas. O envelhecimento tem um processo normal, tem um processo degenerativo, mais patológico. Que soluções é que existem para compensar, para prevenir as grandes, mais graves consequências desses processos patológicos, e depois recorrer a estruturas mais profissionais quando não há capacidade de implementar essas soluções, sendo que a primeira solução é sempre o ensino, a prevenção, o acompanhamento e só depois o internamento e a institucionalização. Sendo que mesmo para esse acompanhamento, internamento e institucionalização ainda vem o passo do domicílio, que também está a ser muito forte nos países medidos mais desenvolvidos. O que é que nós sabemos? É que na cidade-estado de Singapura eles têm um grande brio, um grande orgulho por ser bons e os melhores em contexto mundial e particularmente ali asiático. E procuram as melhores soluções, vão ao Japão, vão aos Estados Unidos, vão onde for preciso, vão à Austrália, vão à Irlanda, vão à Holanda, que eu tive a oportunidade de falar com pessoas de alta direção que explicaram onde é que tinham de buscar ideias, à Suíça, Canadá, pronto, para ir buscar modelos que funcionam e que são mais eficientes. E obviamente que existem muitas soluções. Não há só uma, e quantas mais, melhor. Portanto, a humanitude é uma delas, garantidamente, portanto, que estamos a ter essa procura por estes países. Mas, por outro lado, eu também digo que isto é um projeto de impacto social. Portanto, nós procuramos melhorar a qualidade dos cuidados e a qualidade de vida das pessoas dentro das nossas capacidades, entre os nossos recursos. Se tudo correr bem, nós vamos chegar a um ponto em que as pessoas já o fazem naturalmente. Não é preciso haver uma estrutura de formação formal para as pessoas prestarem cuidados humanizados e de qualidade. Isso vai ser prática da casa, é um hábito comum. Se tu estás a fazer uma formação num contexto académico e já vens com essas bases, a minha função é totalmente desnecessária. Mas, eventualmente, acho que não vai haver necessidade de nós continuarmos a fazer este trabalho para todo o sempre. Portanto, eu não sei se... Perspectiva otimista? Eu não faço esses planos, sinceramente já não faço disso. Eu às vezes ponho-me a pensar, será que o que eu faço vai ser suficiente para eu chegar à idade da reforma ou será que vamos atingir este resultado antes de lá chegar? Eu quando acordo bem disposto, acho que daqui a 20 anos já não estou cá a fazer nada. Quando eu começo a pensar, se calhar não chega, mas eu acho que o que nós fazemos não é assim tão difícil, acho que não é assim tão complexo e temos de facto exemplos disso e Singapura é um exemplo disso. Nós em 3, 6 meses, portanto, chegámos lá, começámos a desempenhar funções assim mais a sério, de forma mais estruturada em março.
Chegamos agora a setembro com resultados incríveis, portanto, em 6 meses transformámos 4 serviços, temos uma solicitação para 8 hospitais. Agora estamos-nos a perguntar como é que a gente chega a isto o mais rapidamente possível, ao maior número de pessoas possível. Não é fácil, não é uma resposta muito simples, porque trabalhar com pessoas não é máquina, né? Há pessoas que demoram mais tempo, há pessoas que são mais rápidas, há serviços que são mais fáceis, há outros que são mais difíceis, mas acho que sim, acho que é uma solução possível, é única, não é. Além de Singapura, que outros países são paradigmáticos no acolhimento dos cuidados da humanitude? Teve origem em França, com muita esquisiliza à mistura, muito conflito à mistura, obviamente que sim, porque forasteiros virem dizer como é que se presta cuidados, os autores também foram eles próprios alvos de bastante escrutínio e bastante crítica, até que se criou algum momento de valorização. Mas neste momento França, Suíça são talvez as 2 grandes referências em termos mundiais. Só que o Japão, que começou a introduzir a humanitude sensivelmente quando nós trouxemos também cá para Portugal, entre 2010 e 2012, o Japão também está a avançar com uma força incrível. Entre França e Japão estamos no bom caminho. Cá temos boas soluções, temos boas respostas, bons exemplos, sim senhor, portanto também já temos aqui algumas coisas a funcionar muito bem, mas temos já muito boas instituições a trabalhar connosco, que por si, algumas delas já com grandes iniciativas e um grande pensar, e nós às vezes só viemos dar ali umas afinações, mas às quais eu quase que arrisco a dizer que eu gostaria de morar lá, se assim a vida me permitisse. Falando em cuidar, a sociedade e o governo portugueses têm cuidado bem dos nossos enfermeiros? A resposta mais tentadora a dizer é não. É não. A verdade é que a nossa profissão é um parente pobre da saúde. Vem de um contexto mais profissionalizante, portanto muito tecnicista, muito tarefeiro, se quisermos dizer, que entretanto começou a recolher fundamento e conhecimento e começou a ser validado e, portanto, com crescentes competências e especialidade, e que não houve necessariamente acompanhamento disso. Portanto, continua-se a pensar na enfermagem, se calhar um bocadinho à maneira como se pensava nos anos 40, nos anos 50, o que não está certo de todo. Mas, por exemplo, eu costumo dizer que nós somos os primeiros às vezes a falhar nessa valorização. Eu tenho uma especialidade que cá não é reconhecida. Eu chego ao estrangeiro e sou capaz de ter diretores clínicos de geriatria a telefonarem-me a dizer: epá, tenho aqui um caso que entrou ontem, preciso da tua avaliação. Preciso que venhas cá a fazer a avaliação para fazer aqui uma recomendação, para fazermos aqui um plano em conjunto. Eu chego cá e sou enfermeiro generalista. Portanto, acho que às vezes também nós próprios temos alguma dificuldade neste sentido mais derrotista e mais desvalorizante de assumir a nossa função enquanto verdadeiros especialistas do cuidado. Vejo um grande renegar ao cuidado. Existe um certo repúdio, um certo mal-dizer, um certo nojo, quiçá, do cuidado. Portanto, isso é um trabalho menor e, portanto, isso remete-se para quem não tem estudos, que eu fico às vezes um bocado aflito com essa realidade, porque são pessoas sem competência, sem formação e muitas vezes sem estatuto profissional para desempenhar as competências que estão a desempenhar e, claro está, muito mal pagas por isso. Falo com naturalidade de tudo o que é auxiliar, ajudante de ação direta, que com toda a entrega e boa vontade, com a formação que têm e com o salário que têm e com a motivação que lhes é dada, dificilmente será possível fazer muito melhor. Mas há esse renegar. Portanto, eu muitas vezes digo, eu sou o primeiro a ter que valorizar a minha função. E quando eu digo que os cuidados são centrais, quando eu digo que a coordenação de cuidados é o futuro, não é o penso, não é a injeção, nem o registro no computador certo, nem a preparação da medicação. Então essa parte da preparação da medicação para mim é a coisa mais elementar da nossa função, que até já robôs nas farmácias fazem isso. A nossa função, enquanto especialistas do cuidado, é fazer uma avaliação verdadeiramente holística das capacidades e das incapacidades da pessoa, definir um plano pessoalizado com a pessoa, com a família, com todos os cuidadores associados e ficar como, se não como executor, pelo menos como coordenador daquele cuidado, daquela pessoa. E qualquer intervenção de saúde que afeta o bem-estar da pessoa pode ser considerado um cuidado. Falamos de uma avaliação de equilíbrio, falamos de uma prescrição médica, falamos de uma intervenção de aconselhamento psicológico,
Tudo isto é cuidado. Das duas, três, ou continuamos a trabalhar, tu fazes a tua parte, eu faço a minha, ele faz a outra, e a pessoa no final vai ter que escolher quem é que eu sigo, quem é que eu ouço, quem é que tem razão, quem é que sabe mais, quem é que eu gosto mais, ou começa a haver de facto uma interligação entre as intervenções de saúde, em que existe um pensar com a pessoa de qual é as possíveis soluções e quais é que são as mais eficientes, com uma monitorização próxima dos tais indicadores. Quem é que é o profissional de excelência para isso? Mas a questão é que, se nós continuamos a renegar isso para terceiros, como já me ouvi dizer que isto não é competência de enfermagem, eu já disse, então se calhar eu não sou enfermeiro, se calhar sou auxiliar, porque parece que quem assume isto, eu vejo assistentes sociais a assumi-lo, vejo psicólogos a assumi-lo, vejo terapeutas ocupacionais a assumi-lo, e bem, e muito bem, eu adoro trabalhar com estes profissionais que querem, que têm vontade, que estão disponíveis e que arregaçam mangas e fazem, desfalfam-se para fazer. Quem sabe, quem devia, não quer, haja quem faça. Eu digo, eu não entro nas guerras das disciplinas e das competências, eu trabalho de fora e fora há uma decisão partilhada, há um verdadeiro trabalho de equipa, pelo menos nas estruturas com quem trabalhamos, porque é uma das coisas que vendemos muito. Por exemplo, temos um prémio Kaizen agora em Singapura com o One Care Plan, em que nós definimos que o plano de cuidados é único para a equipa toda, só há um plano de cuidados e é homogeneizado para as disciplinas todas, e quem é que fica na supervisão daquela execução daquele One Care Plan? É a enfermagem. Portanto, faz uma intervenção de medicina, é registado, o enfermeiro monitoriza o impacto daquela intervenção. Vem o psicólogo, vem o fisioterapeuta, vem o terapeuta ocupacional. Existe uma intervenção especializada em que é preciso um apoio, eu não compreendo porquê, como é que se faz. Trabalha-se em equipa, vem comigo, vem aos cuidados, porque é que eu tenho que levantar e tu depois fazes o caminho e depois o outro faz a avaliação. Isto é quase, eu levanto às 8, depois vem o fisioterapeuta às 9, depois vem o médico às 10, depois vem não sei o quê. Porque é que, olha, às 8h30 estamos lá os três, que tal? Despachamos aquilo em meia hora, tu vês a tua parte, eu vejo a minha parte, tu dás as tuas achegas, eu dou as minhas achegas, no final chegamos, sentamos e olha, o que deve ser feito é assim, pumba, está assinado por baixo, olha, acontece que dá resultado. Portanto, temos sido maltratados? Temos, claro que sim, obviamente, carreiras KD, o reconhecimento desta especialidade cada vez mais incrementada na APA, fomos altamente incentivados, convidados a sair, e eu acho que isto foi terrível. Somos aliciados a sair e eu acho que é bom, é o mercado, o pessoal faz bem. Sempre que eu ouço alguém a dizer que vai, eu digo, isso é espetacular, ganha a perspectiva, mas volta. E o que é que eu vejo? O pessoal não volta, porque começa a assumir competências que cá não são reconhecidas. Ainda há pouco tempo falava com um colega que está em Inglaterra, ele não tem cá o papel dele, não existe. Então como é que ele volta? Volta para ser generalista? Não volta. E falamos que às vezes nem é questão do dinheiro. Aquilo que eu sei, aquilo que eu sou bom, aquilo que aqui eu faço, que me reconhecem, não existe em Portugal. Eu tenho colegas que têm estas competências, que voltaram, que trabalharam em estruturas super especializadas de psicogeriatria, de psiquiatria, de reabilitação lá fora e vêm para cá desempenhar funções que são quase ofensivas. E eles estão lá um ano e estão naquela esperança de isto um dia eles vão prestar atenção, eu faço a minha parte, eu dou as minhas dicas nas reuniões de equipa e nas passagens de turno e tal. Estão lá 2 anos, depois há aqui uns bloqueios, e aqui tenho que falar com este e tenho que falar com aquele, eu não sei, e estão lá 3 anos e depois começam-me a dizer, olha, como é que é, quando é que a gente se vai embora? Tem colegas que ainda agora vieram ter comigo, estão a pensar sair outra vez, porque é que nem é a questão só da carreira. É a questão de reconhecimento de competências. E, mais uma vez, remeto também isso para a ordem. Quem vier, e sabemos, eu sou bastante aberto nisso, que defendo a geriatria enquanto especialidade e continuo sem ver esta especialidade a ser reconhecida. Agora, que tem havido um grande descrédito disso, tem. Com algum interesse, obviamente que sim, porque obviamente quando tu começas a reconhecer competências e especialidade também vais ter que começar a reconhecer isso de uma maneira mais financeira, se calhar, e isso torna a coisa muito difícil, sendo que somos uma massa laboral muito alta e, portanto, isso vai trazer peso ao Orçamento de Estado e obviamente que existe aqui algum empanque. Eu acho que nós devemos, sim, valorizar-me por aquilo que faço e deixar que sejam as pessoas a fazer esse argumento. Porque quando as pessoas começam a dizer eu quero eu não quero ir ali, eu quero ir acolá, isto é sinal de qualidade. Este sinal de preferência é satisfação. Satisfação é dinheiro. E dinheiro
é transformado em reconhecimento. Agora, tem que haver o brio profissional, a valorização pessoal, trabalharmos em prol desse argumento. Não vou dizer às pessoas, tu tens que me defender porque eu trabalho bem. Não, ela tem que reconhecer esse valor. Não sou eu que vou dizer, tens que dizer que eu sou bom. Não, pá, eu faço assim, o que é que tu achas? Pá, muito bom, pronto, foi ela que disse. Pronto. Então, na sua ideia, na sua concepção, a ordem ainda está aquém do desenvolvimento ou da tentativa de trazer melhores condições para os enfermeiros? Eu vou ter com a ordem a dizer, não me reconhecem competências, sim. Vou ter com a ordem do não incentivam a aquisição destas competências, sim. De certa forma, se calhar deveriam incentivar a monitorização dos ganhos em saúde para transformar esses números em algo, em argumento financeiro para mostrar, porque a economia, de verdade seja bem dita, aquilo só serve nos números que lhe forem elevados. Para terminar, o que é ser enfermeiro? O que é ser enfermeiro? Ser enfermeiro não é fácil dizer de uma maneira que seja para todos, mas no meu pensar é ajudar. No meu pensar é ajudar. Eu sou enfermeiro quando estou a ajudar alguém. E isso não é definido por contexto, não é definido por intervenção, é definido por princípio. Portanto, eu acho que ser enfermeiro é ajudar os outros, não na necessidade, que também é outra questão que eu gostava de valorizar, mas na vontade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós pensamos nas pessoas enquanto seres necessitados. Eu acho que nós não somos necessitados, somos seres de desejo, somos seres de vontade. Eu quero, eu não preciso. Eu não preciso me levantar, eu não preciso de comer, eu quero. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, não. Então, não é ajudar as pessoas na necessidade, é ajudar as pessoas no desejo, na vontade. E se eu conseguir, no final dessa ajuda, deixar as pessoas um bocadinho melhor, mesmo que seja 0,5, eu fiz a minha função, eu fiz o meu trabalho. Ser enfermeiro é ajudar o outro na sua vontade. Muito obrigada. Era essa.